Gente, primeiro, boa tarde a todos vocês. Eu quero agradecer muito a participação de todos que toparam fazer isso com a gente, porque a doutora Rosa foi a primeira, ela fez uma live muito interessante sobre o trabalho e a previdência em tempos de pandemia, e dali surgiu esse grupo de discussão, esse fórum de discussão da gente, uma vez por mês, conversar sobre os caminhos do trabalho. Primeiro, trabalho, não emprego. São duas coisas completamente diferentes. A pessoa pode estar empregada e não trabalhar. E pode estar desempregada e trabalhar muito, né? Então, caminhos do trabalho. Eu quero agradecer, primeiramente, nós teremos 8 participantes, que agora são 7, que uma, infelizmente, surgiu um imprevisto, ela não vai poder participar, seriam 4 mulheres e 4 homens. Eu vou falar para vocês o nome dos participantes, já agradecendo. Depois, antes de cada um falar, eu vou ler o currículo de cada um, tá bom? Olha, primeiro é a doutora Rosa Maria Marques, o doutor Enio de Araújo Figueiredo, a professora Ivana Rangel, o engenheiro Luciano Sabadini, doutor Kleber Pereira da Silva, que é o psicólogo, professora Angélica dos Santos Ferreira Palomo, que é professora do ensino fundamental, e o professor Leandro Calisto, que é coordenador e professor do TCC, ele é de Educação Física. Eu vou ler primeiro o currículo da doutora Rosa Marques, depois eu leio dos outros. Para quem não a conhece, ela é pós-doc na Université Pierre Mendes France. Ela é pós-doc na Universidade de Buenos Aires. Ela é professora titular da PUC de São Paulo. Ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Foi integrante da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde. É autora de mais de 200, aqui ela pôs 2 centenas, mais de 200 artigos, livros e capítulos de livro. Ela vai ser a primeira pessoa que vai falar, este é o currículo dela, depois eu apresento o segundo que vai falar. Doutora Rosa, com você, por favor. Bom, Nancy, obrigada, boa tarde a todos. Pelo que eu entendi, as nossas falas são curtas, né? Porque nós temos várias pessoas que vão falar e o objetivo mesmo é a gente começar um processo de discussão, né? Eu já abordei esse tema, como você lembrou, na live anterior. Então, eu gostaria apenas de apontar as principais questões que eu vejo que estão acontecendo, que eu acredito que sejam questões que todos estão visualizando, né? De um lado, a gente tem, durante a pandemia, um aceleramento da reestruturação produtiva, quando a gente pensa na indústria ou na ligação da indústria com serviços, ou mesmo em relação ao comércio propriamente dito, que está ligado à indústria 4.0, à internet das coisas, e mesmo em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. Eu acho que essa é uma questão de fundo que nós vamos ter que acompanhar, porque isso muda muito a relação máquinas-homens e vai nos trazer dificuldades ou problemas no sentido da inclusão de todos os trabalhadores, né? Por quê? Porque o potencial de produtividade é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos acontecer durante a pandemia a proliferação do home office, né? Tá? E eu acho que isso talvez diga mais respeito a nós, inclusive nós economistas, né?
Veja, o home office, evidentemente, ele não se aplica a todos os setores de atividade, nem a todas as atividades em cada ramo de produção, mas é fora de dúvida que o home office veio para ficar. Mesmo aqueles que estão chamando os seus trabalhadores, né, para voltar ao presencial, estão fazendo de forma híbrida, né? E aí, viu, Nancy, eu acho que seria interessante, cutucando aqui todo mundo, porque a gente não tem tempo para explorar isso, talvez fosse legal a gente tentar investigar o impacto do home office entre as economistas, tá? Por quê? Porque nós já falamos na outra atividade que o home office ele tem vários aspectos. Ele reduz custo para o empregador, mas ele mistura a atividade privada com a atividade pública, vamos dizer assim. Além do que, no caso de mulheres em particular, você tem uma mistura de funções associadas no home office, né? Eu me lembro daquela charge mostrando a pessoa trabalhando no computador com o pezinho embalando o carrinho de nenê e ainda tentando atender uma outra atividade. Então, seria legal a gente aprofundar por aí, tá? Por quê? Porque eu vejo que é uma diferença. Nós não podemos generalizar para todas as mulheres, a gente tem que focar em determinados segmentos, né? Agora, a gente também viu acontecer aquela função, vamos dizer, que estava, de certa forma, mascarada nos últimos tempos, que é a função atribuída à mulher de cuidar da educação dos filhos. Essa que é a verdade, né? Quando a educação começou a ser feita mal e porcamente, com perdão da expressão, via um método online, né? Não à distância, mas online, quem é que cuidava? E aí começa a misturar a atividade da pessoa, a atividade em relação à casa. Tá? Por que isso é importante? Porque o home office veio para ficar. Repito, não são todas as atividades que podem aplicar esta modalidade, mas a pandemia serviu, entre aspas, para diminuir resistências tanto do lado dos empregadores, que achavam que, na medida que colocassem o trabalho enquanto home office, o trabalhador não iria cumprir o horário, não iria fazer as tarefas, e, na verdade, existe tecnologia para acompanhar, para controlar, inclusive, se as atividades estão sendo cumpridas ou não. Mas também havia uma resistência dos próprios trabalhadores, né? E isso tem muitas implicações. Além dessa implicação que eu gostaria, eu acho que você mencionou, né? Tem gente da área de psicologia aqui que poderia explorar qual é o impacto dessa mistura de papéis na produtividade, na saúde mental, mesmo no relacionamento familiar. Tá? Por outro lado, o home office ele cria certas outras dificuldades que eu acho que a gente deve mencionar. O fato de que a sociabilidade que no nosso mundo ocorre via trabalho diminui ou praticamente deixa de existir, sem contar que há uma dificuldade para que os trabalhadores se organizem para lutar por suas reivindicações, né? Porque fica muito mais difícil quando você não se encontra com os colegas. Então, como início de discussão, Nancy, do meu ponto de vista, do meu olhar, esses seriam as questões que eu acho importantes. E quero reiterar que eu acho que você pode capitanear uma pesquisa um pouco mais detalhada sobre o home office entre as economias no estado de São Paulo. Com isso, eu concluo. Eu preferi dar 5 minutos para cada um, para depois aumentar, de que eu dar 10 e depois ter que cortar. Verdade. O psicólogo, ele vai chegar daqui a pouquinho. A hora que chegar, ele vai me avisar.
Eu comecei a marcar as questões aqui, para depois falar para ele, mas tem mais gente aqui no nosso meio que vai falar também sobre isso. E aí depois você pergunta outra vez para o psicólogo, que eu não consegui marcar tudo. Tá bom? Muito obrigada por enquanto. O segundo que vai falar vai ser o médico do trabalho, o doutor Enio Figueiredo. Eu rearranjei aqui por causa que uma faltou. Era um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, mas eu rearranjei. Então, está aqui. Doutor Enio Figueiredo, o currículo dele também é enorme. Eu vou falar um pouquinho. É o médico do trabalho. Ele é médico e médico do trabalho, mestre em ciência e engenharia biomédica, pós-graduado em perícia médica, pós-graduado em medicina do trabalho, foi professor da ALEC e do IPEP, e atualmente ele é médico perito. Doutor Enio, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde. Vai falar Obrigado, ele vai falar sobre os aspectos jurídicos e tecnológicos do trabalho. É um assunto bem longo, mas eu vou procurar ser bem rápido, né? Não falar muito, né? Mas vamos dar o contexto. A gente está numa pandemia, obviamente isso tem um impacto, isso muda o ambiente de trabalho. A gente pode superar essa pandemia com a vacinação, né? Com a aceleração da vacinação e a coisa voltar mais ou menos ao normal. Por enquanto, a perspectiva é que nós estamos caminhando para isso, né? Mas vamos entender, então, o ambiente do trabalho, numa empresa, né? Numa indústria grande, pequena, num hospital, né? Nós temos, então, uma área ambiental, né? E um trabalhador que a gente tem que cuidar da saúde do trabalhador. Então, os profissionais que trabalham em conjunto, obviamente, a diretoria da empresa, o gerente de recursos humanos, a diretoria de recursos humanos, mas, mais especificamente, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Esses três profissionais vão trabalhar em conjunto, né, e são muito importantes para a saúde do trabalhador. Nós podemos dizer que uma empresa, uma indústria, um supermercado, um hospital, qualquer empresa, grande ou pequena, ela segue basicamente a RN9, né, que é o Programa de Riscos Ambientais, né, e esse que é o PPRA, de Prevenção de Riscos Ambientais, que agora está mudando a partir de agosto, não vai ser mais o PPRA, vai ser o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Então, esse PPRA ele vai ver o ambiente da empresa, os riscos que ocorrem no ambiente de uma indústria, de uma empresa. Então, agora, o SARS-CoV-2, o coronavírus, passou a ser um risco por causa da pandemia que nós estamos vivendo agora, né? E existe também, na norma regulamentadora número 7, o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? E aí a parte médica. Mas o médico trabalha junto com o engenheiro de segurança do trabalho e junto com o técnico de segurança do trabalho, né? E o PCMSO são levados em conta critérios clínicos e epidemiológicos. Então, vou falar agora um pouquinho da parte ambiental. Frente ao coronavírus, e a gente sabendo, a mídia já divulgou bastante, né, que a transmissão é por aerossol, então a fala, a tosse, a saliva, as superfícies contaminadas, o fato do cara pôr a mão, o trabalhador pôr a mão nos olhos, na boca, no nariz, ele pode se contaminar, né? Então, todo mundo já cansou na mídia de ouvir falar isso, né, que é o distanciamento social, né? Então, como esse distanciamento social também tem que ser implementado na indústria, né? A gente tem que prevenir. Então, a distância entre 2 metros entre os funcionários, entre as pessoas. Esse distanciamento funcional vale para a empresa também. Usar anteparo transparente de vidro, usar anteparo de policarbonato, o face shield, a máscara PFF2 nos hospitais, né? São barreiras. Aí é o aspecto do ambiente de trabalho. A ventilação do local de trabalho tem que ser locais arejados, né, para circular o ar, para diminuir a dispersão de aerossóis no ar. Então, o totem com álcool gel
acionamento por pedal. Então, nós estamos falando aqui da parte ambiental. Isso é disseminado da empresa, vale para tudo quanto é lugar, inclusive para a indústria. Veja bem, a indústria, a empresa, o empregador, ele tem a obrigação legal de manter a saúde do trabalhador, né? Se por algum descuido, negligência ou imperícia, o trabalhador ficar doente, ele pode ser responsabilizado judicialmente. Aí está a origem dos processos trabalhistas, tanto da vara do trabalho quanto da vara da Fazenda Pública. Na Fazenda Pública, aí estão os funcionários públicos, né? Funcionários estatutários. Então, continuando nessa parte ambiental, evitar aglomeração em copas e refeitório, né? Propiciar ao trabalhador sabonete líquido, local para usar, higienizar as mãos, sabonete líquido, e o trabalho em home office, né? Então, o trabalho em home office vai separar o indivíduo da empresa, mas ele vai ficar conectado com tecnologias de TI, né? Como a professora Rosa falou, isso tem um impacto, mas no momento é necessário. Obviamente, o home office não é uma coisa nova, ele já existia antes. Agora ele está sendo implementado pela necessidade de proteger o trabalhador. Então, nós falamos agora da questão ambiental da indústria. Agora eu vou falar da parte mais médica, né? O médico tem que intervir aí, né? O médico do trabalho, ele vai ter que avaliar critérios epidemiológicos e clínicos, né? Então, se o indivíduo aparece, o trabalhador ele tem febre, ele tem tosse, dispneia, mialgia, fadiga, diarreia, perda do olfato, que são tem sinais e sintomas, tem uma avaliação clínica sugestiva da manifestação do SARS-CoV-2, do vírus, do coronavírus. Então, esse trabalhador ele vai ter que ser afastado. Ele vai ter que fazer exame, ele vai ter que fazer o RT-PCR, que é a polimerase reversa em suave nasofaríngeo. E o período de incubação do coronavírus é de 1 a 14 dias, a média é de 5 dias, né? Então, a partir do momento que o trabalhador fica 72 horas sem sintomas, ele pode voltar ao trabalho. O home office, né, na indústria, então nós vimos a parte ambiental, que é a parte ligada mais ao engenheiro de segurança do trabalho, mas não só o engenheiro de segurança do trabalho e os técnicos de segurança do trabalho, mas ao médico do trabalho. E a parte médica propriamente dita, que é identificar o funcionário que tem sintomas e afastar esse indivíduo e testar laboratorialmente o indivíduo, né? E tem a prevenção com home office. Quem tem a candidata ao home office? As gestantes, né? Os indivíduos com mais de 60 anos, trabalhadores do grupo de risco, e os trabalhadores que têm comorbidades, aí, doenças cardíacas, diabetes, doenças renais, hipertensão arterial grave, né? E lembrando que a Covid ela pode dar sequelas, né? O cara pode falecer, o trabalhador pode falecer, ou ele pode ficar com sequelas. Miocardite, AVC, fibrose pulmonar, sequelas neurológicas, alteração de memória e concentração, transtornos emocionais e psiquiátricos, né? Então, nós tivemos aí, eu estou até demorando um pouco, mas eu dei uma geral, né, no ambiente da empresa, no ambiente físico, né, no espaço de trabalho do indivíduo, e no acompanhamento médico. Mas, então, a empresa, judicialmente, ela tem a obrigação de implementar esses programas para manter a saúde do trabalhador. Uma vez que o trabalhador tenha adoecido, né, ele pode ingressar com uma ação na vara do trabalho e na vara da Fazenda Pública. Veja bem, aí o juiz ele vai nomear um perito engenheiro e um perito médico. Pode ser os dois peritos, né? Vai nomear um perito oficial engenheiro, um perito oficial médico, ou se for uma causa mais médica, um perito médico, né? E a empresa vai contratar um assistente técnico, que é um médico também perito, para fazer a defesa dela, que é mais ou menos o que eu faço, né? Ultimamente, eu já trabalhei muito na vara do trabalho e agora eu estava trabalhando na vara da Fazenda Pública, os estatutários, né? Então, uma vez estabelecido o nexo causal, quer dizer, comprovado por evidências, né, por medicina de evidências, que a doença,
Não basta apenas o trabalhador, o autor, alegar a doença. Ele tem que ser feita a perícia para ser comprovado o nexo causal que ele pegou no local de trabalho. Então, se ele faleceu, a família tem direito a uma indenização, ela pode pleitear. Se ele ficou com uma sequela, teve um dano, uma sequela crônica, ele pode pleitear uma indenização, um benefício, né? Então, o juiz pode dar sentença independente da atuação dos peritos médicos e de engenharia, mas normalmente o juiz ele nomeia peritos médicos e de engenharia. Então, eu dei aí uma visão, e nós estamos passando por isso agora. Tendo em vista que um processo da vara do trabalho ou da vara da fazenda pública dura, em média, 3 anos, nós estamos aí vivenciando esse momento, né? Porque nós estamos ainda na pandemia, mas nós estamos com uma perspectiva de aumentar a vacinação e até o começo do ano que vem a gente tem um panorama melhor, né? Mas, de qualquer forma, da parte tecnológica, eu acho que, no passado, a evolução, né, como eu sou da área de engenharia médica, também não atuei tanto na engenharia médica, fiz mestrado na engenharia médica, na FOP, na Federal do Rio, mas eu vejo que a pandemia em si ela vai estar acelerando o uso do home office, né, que tem aí um aspecto de TI, de segurança empresarial, mas é uma realidade para todas as áreas. A área jurídica também já avançou bastante com a informatização. Hoje o judiciário já usa assinatura digital, petição digital. A área médica nós já temos robôs operando, né? Então, toda a tecnologia, aviões que são controlados automaticamente, vale também para navios, né? Toda essa tecnologia é aplicada na área médica, aplicada na área jurídica, vai ter um impacto no trabalhador, porque o cara vai ter que estudar mais, né? E nem todo mundo gosta de ficar estudando a vida inteira, né? Eu, quando terminei o meu primário, o fundamental, né? Eu achava que eu nunca mais ia estudar. Em 2019, eu fiz uma pós-graduação, antes da pandemia. Eu estou estudando até hoje, mas nem todo mundo gosta de ficar a vida inteira estudando. Eu achava que eu não ia gostar de ficar a vida inteira estudando, mas acabei estudando. Mas isso vai criar tensão no trabalhador, né? Porque cria uma situação de estresse. Então, eu estou encerrando por aqui. Obrigado, professora Nancy. Obrigada, doutor Enio. Bom, terceira palestrante vai ser você, doutora Ivana. Ela é fisioterapeuta e professora, Ivana Rangel. Ela é fisioterapeuta há 42 anos, com especialização na França. É proprietária da clínica Ivana Rangel Fisioterapia desde 1985. Atua no tratamento das dores crônicas, musculoesqueléticas e nas cefaleias. Foi professor de graduação do curso de fisioterapia da PUC Campinas, curso de pós-graduação em ergonomia, na fisioterapia preventiva, e ele desenvolveu 2 projetos muito importantes. É a ginástica holística nas empresas, por mais de 25 anos. E em 2020, durante a pandemia, ela desenvolveu o projeto Movimente-se, destinado às pessoas que estão em trabalho remoto. Com você, doutora Ivana. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, Nancy, principalmente pela oportunidade de voltar a encontrar a doutora Rosa, que eu assisti a última palestra no último fórum, foi muito interessante. E é assim, feliz por estar aqui podendo compartilhar toda essa grande mudança que houve nesses praticamente 1 ano e meio. Eu estava tranquila, né, no meu consultório, andando, trabalhando com as dores crônicas musculoesqueléticas, com pessoas de várias idades, problemas de coluna vertebral, ombros, as dores de cabeça, e, de repente, tudo para, não é? O confinamento para tentar não deixar expandir a doença. E o home office foi imposto, foi determinado com o fechamento das escolas, das empresas, enfim. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque, ao mesmo tempo que eu tive que assistir as pessoas que estavam comigo
no presencial, as dores não pararam, não podiam esperar, eu tinha que dar continuidade no atendimento, eu também tive muita demanda de pacientes pós-Covid. Entrei em grupos para atendê-los, eu tenho uma prática na neurologia, essas sequelas que o doutor Enio comentou, AVC, a gente tem sequelas motoras sérias. Quando eram complexidades pulmonares, encaminhávamos para outros colegas da área da respiratória, mas atendi bastante pacientes pós-Covid, sim, ainda atendo, em todo lugar do Brasil, pacientes do Pará, no começo foram os pacientes do Pará, pacientes do Maranhão, enfim, estou diminuindo isso agora, e mais ainda surgiram as demandas de amigos, ex-pacientes, funcionários que me conheciam do trabalho que eu desenvolvi nas empresas. Eu desenvolvo um trabalho de fisioterapia preventiva no advento da Larry Dort, é a ginástica holística na empresa. A ginástica holística é um método que faz a terapia através do movimento, a terapia pelo movimento. Então, é um trabalho que a gente só movimentando, fazendo ou individual ou em grupos, eu posso aliviar muitas condições que são facilmente, que promovem as dores, né? E aí, as questões que vieram mais para mim eram assim, eu estou com dor de cabeça, eu voltei, estou no home office, eu voltei a usar demais, tenho dor, as principais, dor de cabeça, dores no pescoço, nos ombros e na coluna lombar. E eu até li ultimamente que o INSS ele tem uma estatística já de 2020, que foram as maiores causas de afastamento do trabalho, as cefaleias e as dores na coluna lombar. E eu continuei trabalhando, propus para alguns atendimento online também, mas eu pensei, se eu tenho um projeto pronto que eu usei no presencial, por que não atender uma demanda maior de pessoas que estão em home office? E eu fiz, então, um produto que são videoaulas para oferecer para as empresas. Muitas delas já têm os profissionais que fazem a ginástica laboral online, mas tem os professores, tem os estudantes, tem muita gente que não tem a ginástica laboral acessível. Então, foi isso que eu desenvolvi, está disponibilizado online, e continuei também atendendo alguns idosos, mas, enfim, o que mais me favoreceu nesse tempo todo foi que há 6 anos eu desenvolvo um trabalho, um estudo em neurociência da dor, e esse estudo, a neurociência, ela propõe a educação em dor. É um método que você ensina o mecanismo da dor para as pessoas, para elas poderem manusear, elas aprenderem estratégias para manusear as próprias dores. E, felizmente, junto com a pandemia, o colega, o professor Marcos Vinícius Domingues, ele disponibilizou um programa Entendendo a Dor Crônica, e eu sou uma licenciada desse programa. Ou seja, através desse programa, além de orientar as pessoas na parte física, eu também posso fazer a educação em dor online, em grupos. Eu tenho grupos, inclusive, de fibromiálgicos, que é muito bom seguir com esse trabalho, mas também as dores várias. E o que a gente faz nesse programa? A gente mostra, além de ensinar a neurofisiologia da dor, como é que a dor se processa, que a dor tem um registro no sistema nervoso central, a dor não está na cabeça da gente, depois a gente discute também com o psicólogo, que eu não me lembro o nome aqui, Doutor desculpa. Kleber, já chegou e já entrou. Então tá bom, doutor. E aí a gente faz mostra para as pessoas quais são as condições que promovem ou o desenvolvimento de uma dor, ou até o agravamento dessa dor e a sua cronificação. O primeiro deles é a qualidade do sono. Então, nós temos aqui essa questão do home office, e a qualidade do sono está sendo prejudicada. As pessoas estão nas telas o tempo inteiro, inclusive o lazer. O lazer são jogos, séries, filmes. As pessoas dormem tarde, então começou a prejudicar demais a qualidade do sono. Outra questão também, os ambientes. Muitas vezes o escritório doméstico é no quarto.
E as pessoas dividem esse escritório com filhos na idade escolar, que é também um outro fator estressante demais para todos, né? Para a criança, estudante, para a pessoa que está em trabalho, a mulher ou o homem da casa, enfim. A gente mostra também como lidar, ensinar a higiene do sono, diminuir esses estímulos, os inputs, esse excesso de informação, para poder melhorar essa qualidade do sono. Outra questão que a gente aborda bastante é com relação ao próprio estresse, né? As demandas domésticas. Todo mundo, as tarefas ficaram mais evidentes. A gente continua fazendo as coisas em casa, mas antes, quando a gente saía, não via tanto. Agora elas estão ali. Então, é cuidado com criança, com animal de estimação, é a comida, até a comida, mãe, então eu tenho que fazer comida, eu tenho que cumprir horário, tem as reuniões. É muito também desgastante para todos. E a questão física é essa, geração de dores. A outra questão alimentar, que não é aqui, dá um outro fórum isso, mas a gente também orienta. Tem muitas pessoas que afirmam que melhorou a qualidade alimentar, porque não está mais comendo fora de casa, não está em fast food, tem os refeitórios nas empresas, mas tem muita gente que trabalha em escritórios, então melhorou a qualidade da alimentação, mas não é para todo mundo, isso depende muito da renda, então também é uma questão muito complexa para a gente tratar. E tem muita outra observação, é o abuso de substâncias tóxicas, o álcool, o tabaco e principalmente medicações. Tem muita gente se automedicando, remédio para as dores de cabeça, remédio para relaxante muscular, remédio para insônia. Então, tudo isso a gente tem que também ponderar muito. E aqui eu deixo assim, os exercícios, que é a parte que me toca, sou profissional da saúde, da qualidade de vida. A atividade física é uma coisa. Atividade física é tudo que tem um gasto calórico maior que o de repouso. Ou seja, você levanta, você já está fazendo atividade física, vai tomar um banho, você vai preparar teu café, você vai para o trabalho ou não, ou você vai arrumar tua casa, você já tem atividades físicas. Eu tenho muita gente que eu falo, tem que praticar atividade física. A pessoa fala, o tanto que eu já trabalho em casa, não é? Mas não é. Atividade física é uma coisa, exercício é outra coisa. Exercício é planejado, é programado, tem metas. Por exemplo, academia, o Pilates. Eu trabalho com Pilates no meu consultório. A própria ginástica holística, que é um método que tem um segmento, tem um acompanhamento, tem rotinas a serem cumpridas. A caminhada, qualquer atividade física que a gente pense nesse sentido é considerada exercício. E o que a gente deve estimular é que as pessoas pratiquem exercícios, porque eles são os grandes... eu acho que eu posso falar assim, eles ajudam até a diminuir a fadiga das atividades domésticas, das atividades físicas, das atividades domésticas. Eles ajudam, inclusive, a te deixar melhor preparado para exercer até a tua atividade frente ao computador. Então, quando eu falo de exercícios físicos online para prevenir doenças, é porque é o seguinte, não é só para aliviar a dor. Em maio passado, a OMS ela catalogou as dores crônicas, ela catalogou com a CID-11. Agora, a dor crônica é considerada uma doença. CID é o Código Internacional das Doenças. Então, quando eu falo, nós temos que prevenir dor, nós temos que tratar dor, nós temos que não podemos deixar uma dor se tornar persistente, para ela não se cronificar, para não cair nessa questão trabalhista, nessa questão de afastamento do trabalho e até levar a uma aposentadoria precoce. Eu também eu fiz um aprimoramento em perícia judicial do trabalho, doutor, e sou assistente técnica de advogados das partes, ou da empresa, ou do funcionário, e também nesse tempo de pandemia, apareceram perícias. Então, foi a demanda do consultório, mais os pacientes da Covid, as perícias, essa proposta de um projeto novo para prevenção, enfim. Nós estamos agora, eu acho que nós estamos 6 horas. Caminhando para normatizar o home office.
E isso a gente tem que pensar muito sério e praticar exercícios. As maiores evidências, eu estou finalizando, as maiores evidências científicas, produzidas inclusive no Brasil, publicadas em outros países, revistas internacionais importantes, elas mostram que o exercício é o maior analgésico. Tem muito trabalho. Eu gostaria de comentar depois as questões do pescoço, aquela coisa do pescoço de texto, né? O TextNet, a pessoa que fica muito tempo no celular. Tudo isso está provado que não. O que precisamos é de movimento, não é a posição da cabeça diante do celular, é o tempo dessa exposição. Então, se ficar muito no computador, levante-se, vai tomar água, vai preparar o seu café, traz, não espere alguém trazer, faça alguma coisa, na pausa que tiver, vai molhar uma planta, espreguice, movimente seu corpo, tá bom? Eu adoro dançar nos meus dias de lazer, então também eu sugiro, mas procurem atividade física ou exercício físico que mais lhe dê prazer. É essa a minha mensagem para vocês. Depois nós vamos fazer uma live com você sobre isso, Ivana. Hoje, pois não, o pois tempo não. está muito pequeno, muita gente para falar, e tem gente que tem que sair às 6. Pois não, está finalizado. Obrigada. Bom, olha, depois agora é o engenheiro Luciano Sabadini, ele é engenheiro mecatrônico, com MBA em gestão industrial pela FGV. Ele é gerente de engenharia de processo da multinacional francesa Valeo, na área de sistemas automotivos. Ele é responsável pela gestão e desenvolvimento do corpo técnico, composto por supervisores, engenheiros, técnicos, analistas e estagiários. Participou da participação na implementação e lançamento de um projeto de atendimento de montadora de grande porte, com investimento de 120 milhões de reais. Interface diária, ele tem interface diária com a diretoria que a sede é na França, e tem esse problema de fuso horário. Então, ele tem muita experiência fora do Brasil, em treinamentos, comissionamentos de equipamentos na Polônia, na Inglaterra, na República Tcheca, no Japão e na China. Então, ele tem uma visão global de tudo dessa pandemia, por isso o motivo do convite. Muito obrigada, engenheiro Luciano Sabadini, com você. Boa tarde a todos. Nancy, mais uma vez, obrigado pelo convite. E da mesma maneira que nossos amigos, a Rosa, o Enio e a Ivana já explanaram, eu acho que é bom trazer esse lado um pouco, não específico da automotiva, mas da indústria de um modo geral, bem como o Enio colocou alguns pontos. E trazendo um pouco na nossa realidade, né, como você disse, o automotivo especificamente vem sofrendo desde o início da pandemia, e até nos dias de hoje, pela falta de semicondutores, isso afeta toda a cadeia produtiva, e de certa forma, né, acaba trazendo toda essa insegurança para o grupo como um todo, por essa variação de volumes, o outro lado da ponte que nós não conseguimos enxergar nitidamente, mas trazendo isso somado à pandemia, né, na fábrica é justamente como o Enio colocou, temos várias máquinas, vários processos produtivos, onde não é simplesmente só a máquina, nós dependemos da mão de obra do colaborador, do operador, e temos muitos postos que são próximos, e dessa maneira fomos, de certa forma, obrigados a se reinventar e trazer um pouco desse distanciamento, eu uso muito o termo reinventar nas reuniões e nas lives que eu faço com o time, de um modo geral, porque, de fato, né, nós temos um equipamento que foi desenhado e designado para X pessoas, e, em função da pandemia, nós não conseguimos trabalhar com esse número que é requerido. Exemplificando, eu tenho uma máquina que necessita de 5 pessoas trabalhando em determinado metragem quadrada, e hoje eu consigo apenas rodar com 1 ou com 2 no máximo, respeitando o distanciamento, respeitando o face shield, a utilização, higienização das mãos, e, de certa forma, esse output
né, horária ou do dia não é o mesmo com 5 pessoas versus 2 pessoas. Então, de fato, ao mesmo modo que a gente tem que se adequar para atender os pontos da pandemia, nós temos que se reinventar de uma certa forma para buscar alternativas, né, para não onerar tanto custo para a empresa, porque tudo isso é custo, é fato. Da mesma maneira que a gente preconiza aí, primordialmente a pandemia, nós temos que aí trabalhar nessa diretriz de otimização dos nossos processos. Então, de certa forma, geram uma zona de estresse. Sim, é bem colocado aí. O time, como já colocou, sim, tem esse fator estresse atrelado a toda a cadeia. E trazendo um pouco para minha realidade especificamente, como você bem colocou, eu tenho um time aí de aproximadamente 35 pessoas e todos, de certa forma, uns mais indiretamente conseguem atender o home office, outros não. Tem essa posição de 100% na área fabril, né? E, de certa forma, a interface, o famoso face-to-face, o cara a cara diminui. Então, nesse meio pandêmico, também a gente tem que se reinventar, desdobrar e substituir o famoso 5 minutos de café que a gente fazia presencial. E eu adotei um regime aí de famoso face-to-face. Eu divido a minha agenda da melhor maneira possível para atender pelo menos 2, 3 pessoas ao longo do dia, né? Para ter esse contato, ter esse tempo exclusivo da pessoa, porque bem, como nós dissemos, não tem tanta essa comunicação, a pessoa quer te trazer alguma coisa, seja pessoal ou propriamente da empresa, e nós temos que estar ali para amparar e dialogar sobre. Então, é um ponto, sim, que isso intensificou demais. Um outro ponto que eu gostaria de salientar é justamente o ponto de ter esse reporte a outros países, né? Então, nós já temos o fator fuso horário atrelado. No meu caso, especificamente, o que eu posso trazer de como experiência, eu não moro na cidade que eu trabalho, eu desloco aí 1 hora para ir e 1 hora para voltar. E com o home office, sim, nós temos o lado vantagem versus desvantagem, né, no quesito custo. Obviamente, para a empresa, isso acaba sendo bom, de uma certa forma. Para a gente que está em casa, evita o fator deslocamento, com certeza. Porém, de outra forma, nós acabamos trabalhando um pouco mais, iniciando mais cedo, acabando muitas vezes fora do horário. E isso é um ponto de atenção, sim, porque não tem só o fator psicológico, o fator estresse atrelado. As reuniões, de certa forma, acabam se intensificando, porque você não tem o presencial, então todo mundo acaba colocando na sua agenda N convites, e você, de certa forma, tem que elencar, com certeza, os mais importantes e trabalhar para atender todos estes. Mas, muitas vezes, como a gente falou, muitas vezes eu estou aqui e nem sempre eu paro para almoçar em 10 minutos, 5 minutos, muitas vezes meia hora, conseguindo respeitar e conseguir me movimentar um pouco, me exercer ao longo desse tempo, mas muitas vezes não. Então, nós temos que olhar para isso também de uma certa forma. E um outro ponto que eu gostaria de abordar é a parte de treinamentos em si, como já foi sinalizada a questão da indústria 4.0, que já havia, desde 2019, 2018, vem intensificando esse tema, vem cada vez mais ventilado. E, de certa forma, meio à pandemia, a restrição de gastos, isso ganhou força para essa implementação, o famoso less paper, né? A redução de papel na fábrica, de um modo geral. Então, hoje, temos várias plataformas digitais que nós fazemos uso, o QR Code intensificou demais, nós fazemos uma reunião, a pessoa tem um QR Code na tela, registra a presença dela via esse QR Code. Então, são ferramentas que, de fato, a gente tem que se adequar, aprender, para estar trazendo para o nosso dia a dia. Esse é um pouco da nossa vivência aí no circuito automotivo. É isso que eu gostaria de abordar a todos aí. Muito obrigada, engenheiro. Obrigado a você. Eu estou até cortando o resumo da explanação para poder dar tempo. Uhum. Eu acabei invertendo a ordem. Eu vou colocar agora, porque o Dr. Kleber tem que sair às 6 horas, que ele tem paciente. Então, eu vou colocá-lo agora, porque tudo bem que ele é psicólogo, mas ele deve estar aflito com o tempo. Então, deixa eu ler, imagino eu. Dr. Kleber Pereira da Silva, psicólogo e psicanalista,
o tripé 2017, é Psicologia Hospitalar, da Rede DOR São Luís, pós-graduado em Terapia de Família, da Faculdade Futura, e trabalha na UBS e no Instituto IDM 2. Só tem a sigla, eu não sei o que é, e é psicanalista de consultório também. Então, depois tem umas perguntas para o senhor, aí que já fizeram antes, mas depois passa. Depois que todo mundo se apresentar, aí vem as perguntas, tá bom? A palavra é sua, por favor. Ok, boa noite, Nancy, obrigado pelo convite, boa noite a todos os presentes que estão aqui conosco. Falando em pandemia e relações de trabalho, muita coisa mudou na vida das pessoas, né? As pessoas antes, elas queriam ter um tempo em casa, hoje elas já não suportam mais ficar em casa. E junto com esse ficar em casa e haver essa mistura de ambientes, como foi bem colocado aqui na nossa live, né, com as pessoas comentando, o que acontece? Há uma mistura de ambientes. Então, é a minha sala que se transforma na empresa, é o meu quarto que se transforma no consultório, é a sala que vai se transformando num grande home office, e a família está ali inserida, né? São as crianças, é o marido, é o trabalho de casa. E o que vai acontecendo? De fato, as pessoas vão começando a ficar mais estressadas, porque não somente a pandemia, ela impôs às pessoas uma mudança de rotina, mas como também todo o mercado de trabalho teve de se transformar, né? Então, as empresas precisaram se adaptar, as escolas precisaram se organizar de outra maneira, os professores jamais imaginariam que precisassem alfabetizar de forma online, né? E então, as relações que antes elas eram exclusivamente presenciais, elas tiveram que mudar, inclusive, para um modelo até híbrido, né? Se encontrando apenas em grandes necessidades, das quais se precise, de fato, auxiliar uma pessoa e ainda muito bem avaliar os riscos, né? E o que ocorre? Essa transformação, ela gera um adoecimento, né? Ela gera um adoecimento no corpo, né? Ela gera um aumento de dores, ela gera alteração no ciclo de sono, no ciclo de alimentação, ela gera uma ausência de prazer, né? Então, as pessoas elas vão se sentindo invadidas a todo tempo. Eu já cheguei a atender pessoas que elas não suportam mais olhar o celular. Então, elas modificaram os toques, deixaram toques exclusivos apenas para algumas pessoas, começaram a deixar o seu celular no mudo, porque o mundo passou exatamente a ser direcionado e ocorrido na telinha da palma da mão, né? E é o que acontece. As pessoas tentam se divertir, como bem foi colocado, com séries, aplicativos, e elas vão levando o celular para a cama. Então, eu costumo falar o seguinte, que agora na cama, geralmente entre o casal, não deitam 2, deitam 3, porque leva-se o celular, ou deita-se 4, então leva-se mais conteúdos, né, para esse ambiente, e as pessoas vão começando a dormir mais tarde, porque, como bem foi colocado, acho que é a doutora Alana, né, na hora que eu entrei, ela estava falando um pouco dessa alteração do ciclo de sono. Doutora? Ivana. Vana, perdão. O que acontece de fato, a luz do celular, ela altera o sono, né? Porque ela tem essa tendência de deixar as pupilas bem dilatadas, alertas. Então, alguns hábitos, eles foram começando a atravessar a esfera dos limites. E aí tem uma ocorrência muito triste, né? As pessoas, por estarem mais tempo em casa, aumentou muito o número de violência, assim. Então, assim, a violência verbal, a agressão, irritabilidade, impaciência com os filhos, em alguns casos, inclusive, até mesmo violência física, né? Que aí vai extrapolando os limites, né? As pessoas, elas não vão suportando esse estar junto. E o que acontece?
Em todas essas transformações, as pessoas elas vão buscando uma saída. Então, assim, chegou a aumentar muito o número de consultas ao psiquiatra. Então, vários pacientes pedindo, olha, eu preciso ir para o psiquiatra, me dá encaminhamento, eu preciso de um remédio. Mas um remédio para quê? Um remédio porque eu não suporto marido, um remédio porque eu não aguento mais estudar com meu filho. Eu já atendi casos assim que eu não tem que fazer as lições do meu filho. E eu falo, não tem mesmo, né? A lição é dele, não é sua. Por que você está fazendo essa lição? E aí eles colocam porque me dá impaciência vê-lo não saber. Então parece que o ser humano ele tem uma tendência de querer que tudo dê certo. Então ele é intolerante à frustração. Eu acho que dá para a gente imaginar o trânsito. No trânsito vão acontecer coisas que não são previstas. Então, você está dirigindo, alguém pode te fechar. Você está dirigindo, o semáforo pode fechar num determinado momento e você ter de optar entre esperar para continuar ou avançar um sinal vermelho. Então, o que acontece? O ser humano, ele tem uma grande intolerância à frustração. Então, ele quer que as coisas dê certo. Quando algo não dá certo, ele se frustra, ele fica bravo, ele quer brigar. Em muitos casos, em muitas famílias, esse não dá certo, vai empurrando as pessoas a adotarem determinados hábitos. Então, o vício, as drogas, e algumas manias, né? Então, assim, hoje nós vemos muitos adolescentes e as crianças também. Vai havendo um sofrimento assim, olha, você não é bom, você não sabe fazer lição, é porque você não é aplicado, você é preguiçoso. E aí o que vai acontecendo, Nancy? Eles vão vencendo na esfera virtual, vão sendo os melhores nos jogos, vão tendo equipes. Não é incomum, e hoje tem um jogo que eu acredito que muitas pessoas conhecem, que é o Free Fire. Então, todos se reúnem ali em equipes e qual que é a missão? É acabar destruindo o time adversário. E eles fazem ali uma troca e muitas vezes os filhos eles estão falando e os pais falam, mas falando com quem? O menino está falando sozinho na sala, está falando sozinho no quarto. Ao mesmo tempo que isso estimula, né, e faz com que todo o sistema neurocognitivo ele funcione, né, a pessoa se comunica, está alerta, está jogando, então ela está colocando a sua atenção, a sua percepção, ao mesmo tempo atrapalha, porque ela também vai evitando esses contatos que seriam contatos pessoais, contato face a face. Então, dentro desse ambiente de toda transformação pandêmica, qual que é a minha orientação para as pessoas? Não deixe de estimular aquele momento mais precioso. Os 5 minutos para tomar o café, a refeição, procure convidar todos à mesa. Ah, mas eu estou jogando e quero assistir. Priorize aquele momento, porque talvez seja o único. Das 24 horas, talvez é o quê? Os 40 minutos, os 30 minutos da refeição. E sem contar os trabalhadores, né, que, assim, 15 minutos para comer e voltar e entrar novamente no ambiente laboral. E o que acontece? Que aqueles minutos são preciosos, né? O minuto da conversa, de saber como é que foi e começar a estimular mais. Grande parte dos problemas vem da nossa linguagem, aquilo que nós falamos para o outro. Então, quando eu digo que o outro não sabe, que o outro não faz direito, que o outro não consegue ultrapassar uma tarefa que é tão fácil, eu subjugo ele a algo que eu acho que ele consegue. Pode ser verdade isso? Pode, mas quando eu não estimulo o outro, eu vou deixar ele exatamente para baixo, com autoestima baixa, ansioso, e aí a criança ou adulto ou qualquer pessoa fica assim, puxa, vai ter um encontro daqui a pouco, e o que é que eu vou ter que falar? Quer dizer, o nível de ansiedade ele se eleva muito exatamente por causa dessa necessidade de aprovação. Então, a gente precisa tomar certos cuidados para não cair nesses enroscos pandêmicos. Eu acho que é isso, é muita coisa. É muita coisa, muita área para seguir. Eu estava até escrevendo aqui, eu agradeço. Eu ainda tenho mais 2 pessoas para falar, mas antes de... Eu achei que fosse, sabe, cada um falava, daria para a gente ter uma discussão. Antes de terminar, porque tem gente que vai ter que sair,
eu gostaria de sugerir uma coisa para todos vocês, para a gente fazer uma segunda live, depois a gente marca, sei lá, final de julho, só para perguntas para as pessoas ou não? Por mim, eu fico aqui hoje, mas eu não sei se vocês ficam. O que vocês acham? Tem bastante pergunta e ainda tem mais 2 para falar. Então, vamos. É que agora inverteu toda a minha explanação aqui. Eu vou falar um que tem que sair depois, é o professor Leandro, e vou deixar a professora Angélica, por último, para fechar para a gente. Ele é professor de Educação Física, é formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, pós-graduado em Natação, em Atividades Aquáticas, é coordenador e professor de natação do Tênis Clube de Campinas, e ele é personal trainer. O resumo da explanação dele é mostrar como a forma do crescimento profissional, mesmo dentro de uma pandemia. Por favor, professor Leandro. Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvem bem? Tranquilo? Sim? Sim. Muito obrigado pela oportunidade, professora Nancy. É um prazer revê-la, né? E é um prazer poder falar um pouquinho para vocês de como que foi essa mudança na minha vida profissional. Eu sempre atuei, né, e atuo de forma presencial, tanto no personal training, onde eu trabalho com musculação, com natação, treinamento funcional. E quando me deparei, eu lembro muito bem do dia 18 de março de 2020, com tudo sendo fechado, né? E aí a gente ficou naquela expectativa, acredito que vai voltar rápido, né? E aí foram passando-se os meses, nada foi voltando. E devido a esses alunos, né, presenciais, onde que eu sempre atuei, eu me senti na obrigação de fazer algo por eles. Por quê? Porque, poxa, eu os atendo, agora não estou conseguindo atendê-los, eu vejo que eles estão parados, certamente em casa, e eu tive um start, né, um insight ali, que eu falei, eu vou tentar levar exercício físico, né, vou pegar o link, vou linkar um pouquinho o que a fisioterapeuta Ivana comentou, né, sobre a atividade física e o exercício físico. Então, eu vou tentar levar o exercício físico de uma forma planejada para esse aluno. E eu comecei a gravar exercícios, né? De uma forma toda planejada, periodizada. Então, montava exercícios de perna, de braço, de abdômen, e montava mini aulas, coisas de 5 minutos. E comecei a enviar no WhatsApp para todos esses alunos. De uma forma, assim, sem pretensão alguma. E passou um mês que eu estava enviando, uma aluna comentou, Leandro, você não vai cobrar por isso? Eu falei assim, não é esse o intuito, né? Eu só estou tentando mantê-los em movimento, mantê-los ativos. E essa aluna era uma aluna de um grupo funcional, onde eu trabalhava, e ela reuniu o grupo e começou a me pagar por isso, né? De momento eu fiquei, nossa, caramba, como assim? Eu estou ganhando, sendo que eu estou em casa mandando vídeos, né? E aquilo, no começo, como eu disse, foi bem difícil para mim entender, só que aquilo foi abrindo um leque. Ali foi o estopim. Foi o estopim para eu entrar no marketing digital. E eu fiz um vídeo, eu entrei para o Instagram de uma forma mais profissional, tinha o meu pessoal. Eu entrei para o Instagram fazendo um vídeo onde eu colocaria sobre atividades físicas e automaticamente com esse vídeo, porque as pessoas lá atrás, tá?
lá atrás tinha um pouco de receio de falar, fazer os vídeos, né? As pessoas colocam as postagens, só que eu já iniciei com um vídeo. Se vocês... Depois eu vou deixar o meu contato do Instagram para todos seguirem. Vocês vão ver que a primeira postagem minha é um vídeo onde eu entro para esse mercado e automaticamente me chamam e falam: Leandro, eu quero trabalhar dentro do seu Instagram. E veio... Aquilo também para mim foi bem confuso, só que essa pessoa começou a cuidar do meu Instagram, né? Onde nós colocamos uma meta, um público-alvo, aonde que nós íamos atacar, e defendendo aquilo, comecei a criar, montei planilhas de corrida, montei um programa de emagrecimento em casa de 4 semanas, e isso foi indo, foi aumentando seguidores. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a me procurar muito para entender aonde, né, o que esse programa de treino ia levar. E, novamente, eu linko o que os outros participantes já falaram, né, a questão do tempo, a questão do se movimentar, né, que eu estava anotando aqui. Eu consegui que dentro de 12 minutos, dentro de 20 minutos, essa pessoa ela consegue se movimentar dentro de casa, e não precisa ter material algum, não precisa ter... E isso foi dando certo, e eu evoluí, montei um programa um pouco maior, de 8 semanas, que é um programa tanto de emagrecimento quanto para ganho de massa muscular. Também foi bem bacana, muitas pessoas aderiram e estão até hoje. Automaticamente isso foi abrindo, né, reabrindo as academias, teve aquela reabertura, né, depois daquela primeira onda. Então, eu coloquei esse programa de treino também para quem quiser fazer em academia ou em casa. Então, hoje eu ainda tenho essas duas vertentes. E, recentemente, eu comecei também a atacar os grupos de emagrecimento pelo WhatsApp, onde, em 2 meses, eu, juntamente com uma nutricionista, nós temos uma parceria, já atendemos mais de 100 pessoas nesses 2 meses, com um trabalho bem voltado para a parte de qualidade de vida, o exercício físico planejado e melhorar total a reeducação alimentar dessas pessoas, né? E que foi impressionante, né? O quanto isso atacou, aumentou a obesidade, pessoal sem vitamina D, ninguém tomando sol, hidratação, e quantas pessoas têm muita dúvida, né, sobre isso. E esse programa, desse grupo de emagrecimento, a gente pensou muito em trabalhar tudo isso. Então, cada dia foi um grupo de 30 dias, um grupo de 21 dias. Então, cada dia nós abordávamos um tema sono, hidratação, carboidrato, proteína, lipídios, tudo. E isso foi agregando muito valor a essas pessoas que estão no home office ou até mesmo que já voltaram a trabalhar, mas aderiram a esse produto. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, que a grande mudança no meu trabalho foi entrar para o marketing digital, abordando muito os temas emagrecimento, ganho de massa muscular, qualidade de vida, e eu nunca fui uma pessoa assim para esse lado, né, do computador, do celular, só que eu me vi ali numa necessidade por conta de tudo que estava acontecendo. Hoje eu ainda tenho um trabalho fixo, né, onde eu sou coordenador e professor de natação, uma empresa aqui de Campinas. Só que, fora esse local, eu trabalho totalmente com esse marketing digital e ainda atendo os meus alunos presenciais. Então, a mudança mesmo foi isso, trabalhar a saúde, levar um exercício físico dentro
da residência das pessoas, né? E entrar para o marketing digital, que cada vez está crescendo mais e mais, e esses produtos onde eu consegui elaborar, montar tudo, deu muito certo e sou muito grato. Eu acho que essa é a forma que eu posso estar passando aí para vocês, o que mudou muito na minha área de educação física. Muito obrigada, Leandro. Eu acho que eu falei que você é personal trainer. Acho que eu falei quando eu li. Sim. Muito obrigada, Leandro. Obrigado. Por último, para falar, teria uma outra ainda, que por imprevisto não veio. Vai ser a professora Angélica, que eu acho que os professores sofreram muito, foram os maiores sofredores dessa pandemia, tendo que dar aula online. Agora não está aqui o meu chefe, que ele teve que sair, ele falava para mim, Nancy, eu prometo que até o final do século XX eu te trago, até o final, nem sei o que ele falava, porque eu nunca gostei muito de tecnologia. Quer dizer, sempre gostei muito de tecnologia, mas nunca gostei. Eu gosto do cara a cara, do tete a tete, de estar junto e, de repente, ter essa distância, mas eu fiquei com dó dos professores. Ela é professora, ela trabalhou 15 anos, a professora Angélica, está até aqui em cima, aí, ó, na Superintendência de Ensino de Minas Gerais, e ela era supervisora escolar. E depois, quando ela se casou, ela foi ser professora do ensino fundamental, Colégio Meso, de Sumaré, que é o ensino do Anglo. Ela é professora de matemática do ensino fundamental. E ela vai falar para a gente essa pandemia, o trabalho dela durante essa pandemia. Com você, professora Angélica. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Boa tarde, Nancy, obrigada pelo convite, boa tarde a todos, gostei muito da explanação de todos, estou aqui acompanhando, adorando que todo mundo está falando aí, e concordando também, né, que eu acho que todo mundo realmente está vivendo, né, está passando isso na pele, né, principalmente a fala do psicólogo, né, que tem tudo a ver com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, né. Eu, como mãe também, né, interferiu muito na questão familiar, né, a pandemia. Bom, mas primeiro eu vou fazer um breve, assim, comentário, como que eu me tornei professora, né? Minha mãe é professora, alfabetizadora, e eu achava a coisa mais linda alfabetizar, né? Achava muito bonita, os cadernos, as letras, minha letra não é tão bonita quanto a dela. E acabei fazendo faculdade de matemática, gosto muito, e assim, então como que veio a pandemia? Um susto, né? Um susto para todos, a gente é acostumado, igual o professor de educação física falou, com presencial, e de repente eu vou dar aula numa tela, igual eu estou dando aqui para vocês, para 25 alunos, para 30 alunos, como que isso vai chegar? A minha área de atuação é do Fundamental 2, então é do 6º ao 9º ano, né? Como que a gente vai ensinar agora? Matemática, né? Porque quando a gente fala da área de humanas, eu acho que assim fica até um pouco mais fácil, por questões de a gente pode ir conversando, tendo um diálogo, contando histórias, mas é matemática, né? Como que eu vou fazer? Então foi realmente muito desafiante. Montei uma salinha de aula no meu escritório, como já falaram aí, a nossa casa virou o nosso trabalho, né? Muito simples, coloquei só um quadro branco, eu usava os meus instrumentos, porque eu sou professora mais de geometria, continuava trabalhando com esquadro, e todos os instrumentos que eu trabalho, mas, a princípio, aquela questão, vai haver aprendizado, né? Isso é muito... O quê, Fernanda? Não, com pelo bem aqui, sim. Tirou? Tá tendo interferência, né? Gente. Vamos, tchau, mãe. Vera. O microfone de alguém. Tchau, Maurício. Isso. Então, assim, a questão era, vai haver aprendizado, né? Acho que tanto para o professor, como para o aluno, como para os pais. A grande preocupação foi essa, né?
E assim, de modo geral, a gente percebe que o aluno que é aplicado, tem uma autodisciplina, ele conseguiu acompanhar as aulas, sim, ele está conseguindo acompanhar as aulas, sim, né? Mas a questão que a gente coloca, né, entre os pontos positivos e negativos, um ponto positivo é estar dentro de casa, você não precisa se deslocar e tal, mas o aluno ele precisa muito mais, ele está assim, auto programando, ele tendo que ter muito mais atenção, para ele não ser disperso, para ele estar prestando muita atenção nas aulas, e nisso a família também, né, entrou também como parceira, né, e aí vem também a questão da dificuldade, né, das tarefas, igual o nosso psicólogo já falou, a família participou muito e está participando ativamente nas aulas, né, tem pai e mãe que assiste às aulas do professor e ajuda a fazer as tarefas, né. Aí hoje eu dando aula, eu falei, pessoal, vocês vão me ajudar hoje no que eu vou falar, lá no 8º ano. Eu falei, o que vocês acham de pontos positivos, o que vocês colocam de pontos negativos das aulas, né, online? Porque agora a gente tem parte dos alunos na sala e parte continua online. Então, assim, uma aluna falou assim, mas tem ponto positivo? Porque essa estava presencial, e ela fala que ela não consegue aprender de casa, estando em casa. E aí eu já tive um outro aluno que falou assim, nossa, eu enumero aqui vários fatores positivos. Então, a gente vê que cada um enxerga de uma forma, né? São adolescentes, né? A gente sabe que tem o fator realmente psicológico, emocional, da falta do convívio, né? Que é muito importante, a socialização deles, que realmente está deixando a desejar, né? Eu tenho filhos, a minha filha de 12 anos, ela fica o dia todo no quarto, estudando, então, assim, a gente vê essa questão social realmente dificulta bastante. E esse aluno eu achei interessante que ele falou assim, eu consigo acompanhar muito a aula virtual, prefiro porque eu não preciso sair da minha casa, meus pais não precisam levar, a gente tem uma dinâmica organizada aqui, isso porque eles ainda têm 2 irmãos, né, todos estudando também. Então, assim, eu acho que tudo na vida é aprendizado, né, e como a Nancy falou, para os professores veio mesmo com muita intensidade essa mudança, né? Mas aos poucos a gente foi adaptando, já tem um ano aí de mudança e a gente está cada vez mais inserindo a tecnologia na nossa vida, né? Que realmente fazia falta, mas a gente percebe que o presencial ele ainda é realmente o que prevalece, né? Tanto assim, na pesquisa que eu fiz, tanto com os alunos, eles preferem bastante o presencial, né? Tanto na questão aprendizado, como na questão convívio, para as famílias também, né? E fica aí meu agradecimento, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, eu agradeço. Muito obrigada, Angélica. Olha, eu tenho um CEO que trabalha lá no Vale do Silício, e ele já com o Google, Facebook, a empresa dele é de tecnologia, e ele já até se ofereceu para fazer uma live comigo, falando que alguns setores vão continuar assim, mas que vai voltar rapidinho. Então, aguardem, eu aviso vocês, que ele diz que a necessidade da presença na empresa está muito grande. Ele, que é expert, vai falar isso depois, vamos ver. Gente, por mim, eu agradeço todos. Eu fico aqui, eu gostaria, se alguém quer fazer uma pergunta, porque são excelentes profissionais, excelentes visões, são 7 foram, né? Que uma não pôde vir. São 7 profissionais, cada um falando a sua visão, e lógico que a gente tem perguntas, eu também tenho. Alguém quer fazer aqui hoje? Porque eu acho que deveria ficar um outro dia para a gente ter essa discussão realmente, mas hoje, por mim, pode continuar. O que vocês acham? Quem quer perguntar para quem?
Está todo mundo com o microfone fechado. Perdão, eu já fiz minha sugestão, né? Porque são vários campos de preocupação e talvez de prioridades. Todos são válidos, todos. Então, se fosse possível, Nancy, você que está coordenando, né, levantar os principais pontos e já direcionar para uma próxima live. Você aponta as questões e aí os profissionais das várias áreas... Só na minha visão? Se por acaso a gente quiser adendar a tua visão, nós o faremos, não te preocupes, tá? Porque se eu formular as questões, vai ser só na minha visão. Não, mas é que as questões já foram levantadas por quem expôs, né? Então, talvez, assim, da primeira fala, o que a gente tem de pergunta ou de questão, da segunda, e nós complementamos, né? Eu tenho, vamos dizer, curiosidades particulares, por exemplo, aquela que eu dirigiria ao companheiro da área da psiquiatria, não, como é que é? Psicólogo, né? Que é o impacto sobre a doença mental, mas, ao mesmo tempo, eu, como economista, gostaria de ver um aprofundamento do que o Luciano traz. Por quê? Porque a indústria 4.0 vai mudar as coisas, a internet das coisas e tal. Então, eu acho que dá muito... Olha, seria uma live demais, viu? Eu já falei demais. Eu acho também, com as mesmas pessoas e quem mais quiser participar. Se vocês toparem, os palestrantes de hoje, palestra rápida, e... Posso falar, Nancy? Pode falar, pode falar. Eu concordo com a Rosa, concordo que seria muito legal para todo mundo responder, mas eu achei tão interessante, cada um no seu quadrado, digamos assim, cada um falando da sua especialidade, que deu vontade de continuar com todo mundo. Então, eu sugiro que faça uma live, mas não todo mundo junto. Cada um fazer uma live separadamente, porque eu acho que os assuntos são muito importantes. E todo mundo quer continuar ouvindo, que todo Luciano, a Angélica, o médico do trabalho, o Enio. Então, a minha sugestão seria uma live com cada um especificamente. Sei lá, é uma ideia. Posso fazer uma proposta intermediária? Pode. Se você está com o microfone fechado. Bom, eu já fiz uma live, né, Nancy? Então, acho que eu não preciso. Eu só faço perguntas agora. Posso falar? Posso falar? Mas só um pouquinho, Leide. Deixa eu fazer uma sugestão intermediária. Porque senão nós vamos demorar muito tempo para tudo isso. Quem sabe 2 pessoas em cada live, tá? Talvez assim por afinidade de temas. E aí a gente vem e pergunta. A gente precisa aprender com tanta gente maravilhosa que está aí, né? Tá? Eu acho também. Eu acho gostaria de fazer com o Luciano. Olha lá, Luciano, olha. Luciano, eu vou querer saber tudo da indústria automobilística. Eu tenho uma lista de perguntas. Vou tentar responder todas, com certeza. É um tema bem interessante que aborda muito, né? Aborda muito. Não, e outra, é multinacional, é automotiva, ele tem as reuniões dele, os fusos horários, lá é 5 da tarde, mas aqui é 10 da noite. Eu acho esses temas todos interessantíssimos e por isso que eu convidei. Eu gosto muito desse tema do trabalho. Eu não sei como eu vou me organizar para isso, gente, porque é um monte de frente de trabalho
e eu não, sozinha eu não dou conta. De repente, Eu posso alguém falar? administrar, aí tudo bem para mim. E, senão eu não dou conta, eu já estou com coisa até dezembro. Pode falar. Quem vai falar? Fala. Todo mundo pode abrir o Olha, microfone. eu acho que se você criou um grupo, não é, no WhatsApp, a gente poderia começar a dar sugestões ali no grupo, até chegar a um consenso do que ficar hoje, agora, tentando achar esse caminho, não é? E aí fazer... Eu falei do Luciano, desculpa, Luciano Sabadini, era o colega professor de educação física. Eu acho que a gente tem bastante coisa para somar, para trocar. Eu achei por aí. Mas é importante essa coisa que a Rosa falou, por afinidade de temas e poder fazer uma agenda mais fácil, né? Porque um fórum de discussão com 8 pessoas online, cada um no seu tema, é muita coisa, Nancy. Foi ótima a tua iniciativa, mas é inviável. Tudo serve como experiência. Eu acho que cada um ia falar 5 minutos, e 20 minutos o povo ia perguntar. E depois todo mundo discute. Meu Deus, é muita coisa. O universo de cada um é muito grande. Eu vou ver com o meu grupo se alguém puder direcionar. Vera, pode levantar a mão, levantou a mão, pode falar. Não, só acho que uma live com 2 pessoas é ótimo. É ótimo. Uma só é ruim. Uma só fica só monoassunto. Então, 2 pessoas dá para fazer pessoas variadas assistindo, mas eu gostei muito dessa. Gostei muito, mas é o tal negócio. É muito corrido, então tem que aprofundar mais. Gostei de todos. Eu não vou nomear, não, porque foi muito boa. Então, eu acho que uma live com 2 pessoas você pode fazer assim, que dá certinho. Fica muito bom. Um abraço para todas as pessoas que falaram aí, que eu gostei, viu, gente? Ótimo, obrigada. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Bom, eu estou chegando agora, eu recebi por e-mail o convite, achei muito interessante essa proposta de mulheres economistas. Então, não conheço a Nancy, mas quero parabenizá-la por esse movimento. Acho que é extremamente necessário, realmente, trazer a força feminina, né, para esse contexto que é prioritariamente masculino. E, assim, eu ouvi alguém falando em um grupo de WhatsApp, né, e aí eu queria saber se esse grupo é aberto, se a gente pode participar, se sim, aonde que a gente encontra o link, né, como é que a gente faz. Oi, Helena, por favor, coloque no chat o seu telefone que eu entro em contato com você. Pode ser? Ok. Chat, o seu nome, Helena, de onde? Ok, Nancy. Obrigada, eu coloco sim. Muito obrigada e parabéns novamente. Excelente iniciativa. Eu entro em contato com você e falo, porque a gente vai se organizar. Quer dizer, nós temos o nosso grupo de mulheres economistas. Você é economista? Sim, sim, sim. Então, você já me faz parte. Olha, meu telefone é 997, vou colocar aqui no chat, ó. Eu já vou te convidar para fazer parte do nosso grupo. Ai, que beleza. Ok. Coloquei meu celular aí, você faz parte do nosso grupo e você vai ficando ao par de tudo. Inclusive, as lives foram feitas, editadas. Na hora que você entrar lá, você vai ver e já te convido para outras coisas também. Tá bom? Que maravilha. Muito bom. Muito obrigada, tá, Nancy? Obrigada mesmo, de coração. Já vou te incluir. Deixa eu ver. Acho que não. Mas, olha, eu tenho muita coisa para perguntar também. Agora é difícil. Eu tomei nota aqui as perguntas para o psicólogo. Ele falou para mim, Nancy, eu consigo ficar até 6h15. Eu falei, não, mas acho que até 6h15 já terminou. Vocês viram como é que eu sou? Ele falou um negócio de frustração. Eu fico frustrada quando eu organizo a coisa e vai furando tudo. Eu fico frustrada, ainda não aprendi, ainda não estou naquele nível
de serenidade de fazer as coisas. Mas, enfim... Não, Nancy, mas foi muito bom. Eu acho que é o pontapé inicial e é o que todo mundo está falando, né? São muitas coisas para ser ponderadas, analisadas, questionadas, ampliadas. Então, assim, é muita coisa para conversar em tão pouco tempo, né? Eu acho que abre a cabeça, né? Isso. E um complementa o que o outro está falando. Desculpa te cortar, mas eu gostei muito da fala do psicólogo, de todos, mas do educação física, da Ivana, né? A Ivana é fisioterapeuta. Isso, nossa, tem tudo a ver com os nossos adolescentes, então é muito encaixadinho, sabe? Um encaixa na fala do outro e serve muito de bagagem para nosso aprendizado e a nossa aplicação, né? No cotidiano, né? Mas não fica frustrada. Foi muito bom. Eu sou assim mesmo. O tempo é que é curto. Eu acho que você não tem que ficar frustrada, Nancy, porque deu tudo certo. E cada um conseguiu colocar, apesar do pouco tempo, cada um conseguiu colocar o que pensa, o que acha da sua área. Então, eu acho que não existe frustração, não. Existe adaptação para a próxima. Só isso. Não, isso eu sei. A frustração minha é porque eu achei que ia dar para conversar, para falar, para perguntar, para responder, e que ia dar tudo certo, que 6h30 ia estar tudo pronto. E a gente nem começou a conversar, a perguntar. Mas eu gostaria que todos vocês tivessem à disposição para uma outra, para a gente continuar esse debate. E depois... vão entrando outras pessoas, outras áreas, porque isso é o que mais tem. O trabalho em todas as áreas possíveis, né? Se eu puder contar com vocês para uma próxima, inclusive, de levantar as questões mais importantes. E o grupo aí de fazer de 2 em 2... Pode ser, é que fórum de discussão geralmente é bastante gente, né? Live é uma coisa, o fórum de discussão é mais gente. Por isso que eu pus mais gente. Então, vou ter que pensar o que eu vou fazer. Posso contar com a doutora Rosa? Claro, sim, sem dúvida. Pode, com a doutora Ivana? Prazer, Nancy. Com o doutor Leandro? Pode contar comigo, com certeza. Com o doutor Luciano? Com certeza, Nancy. Com o doutor Enio? Com certeza, Nancy. Com certeza. Com a doutora Angélica? Falei com todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um. O doutor Kleber, que teve que sair, que ele me avisou tudo. Ele é uma belezinha também, gente. O psicólogo, o jeitinho dele falar é uma gracinha. E eu falei, eu queria que você tivesse presente, mas... ele demorou para conectar, eu ainda tive que vir aqui tudo, mas eu vou arrumar um jeito também. Vou entrar em contato com vocês. Eu vou arrumar um jeito para a gente. Ladir, posso contar com você para coordenar alguma live? Pode ser. Grupo. Quem mais está aí? É que a gente vê tanta coisa, porque se começar mais gente... pegar os braços, começar a trabalhar, dá para a gente fazer. Só para mim sozinha que fica mais difícil. Olha, são 6h30, 6h33. Eu agradeço muitíssimo vocês. Vou entrar em contato para uma outra. A gente vai se organizar, porque o debate é muito rico. Eu acho que... eu sempre falo... quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, porque vão abrindo portas. Então, a hora que você pensa que uma coisa é fechada, quando vê, abriu, fala, nossa, mas não é bem isso. E gratidão a todos, gente. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.